O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, a Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresenta Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Então, ouvintes do Empreendedor em Ação, voltamos aqui hoje, gente, quinta-feira, às 18 horas, na Rádio Unimontes. Você já sabe, nós temos Empreendedor em Ação. Esse programa que é para você, empreendedor, aspirante ao empreendedorismo, você que gosta aí de cases, de superação, de gente que se capacita, de gente que faz. É aqui mesmo a sua parada. Se deleite aí, porque o nosso conteúdo é feito para você. É um momento de inspiração e de aprendizado. Aqui na Rádio Unimontes, na 101,1, eu sou a Ariane Galdino, sua anfitriã nessa jornada, e nós não podemos deixar de falar dos nossos apoios. Nós temos o apoio da Fadenor, da Classic Men's Club, da Cris Joias, da Impremix e também a nossa nova patrocinadora, a Trajeto Móveis, a quem a gente é grato. Hoje nós temos aqui uma pessoa que eu gosto demais. Eu não sei se eu gosto mais dela ou se eu gosto da instituição que ela representa. Bom, olha só, dados do Sebrae mostram que 29% das pequenas empresas fecham em até 5 anos no Brasil, sendo que a falta de planejamento adequado é uma das principais causas. Um plano de negócio estruturado aumenta aí até 50% as chances de sucesso nos primeiros 2 anos. Não sou eu que estou falando, viu, gente? São dados. Você ficou surpreso? Pois é. Então você fica ligado no programa de hoje, porque a gente vai falar com Pedro Viana. Ele que é analista técnico do Sebrae, que tem muita informação de valor para você, empreendedor e empreendedora. Pedro, seja muito bem-vindo. Olá, Ariane, muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade de a gente bater esse papo aqui hoje, exatamente sobre um tema que eu sou apaixonado, que é empreender. Muito bom. Ô Pedro, antes da gente começar aqui, a gente queria que você falasse um pouco só da sua trajetória. Já tem um tempo, né, que você está aí no Sebrae. Você já é carinha conhecida aqui dos empreendedores norte de Minas, né? São 12 anos nessa instituição, trabalhando aí, né? Já tive a oportunidade de visitar quase 65 municípios, dos 85 que o Sebrae atende aqui no norte de Minas. Já foram mais de 2.000 empresários nessa jornada, que tive a oportunidade de me conectar, conhecer essas histórias e contribuir, assim, nem que seja minimamente, para ele poder tomar uma ótima decisão de continuar com seus negócios, acreditando no empreendedorismo, para poder gerar emprego, renda, melhorar a qualidade de vida dele, da família dele, da comunidade onde ele está inserido, porque isso faz muito sentido para mim. Eu adotei isso como meu propósito, né, de entender que o empreendedorismo ele transforma vidas, se a gente conseguir realmente praticar de maneira intencional, consciente, para fazer esse bem onde a gente está. Eu acho muito legal essa sua fala, porque ela é o Sebrae, né? Assim, é a fala do Sebrae, né? O Sebrae, ele nasceu dentro dessa concepção, né, de colaboração. Ele lutou para sobreviver lá na década de 70, né, para continuar fazendo esse trabalho que ele faz, que é impulsionar e potencializar. Gente, eu sou o puxa-saco do Sebrae. Não tem jeito, então tá bom. Não, Pedro, mas eu brinco que eu falo que eu era uma criança estranha, que eu era daquelas crianças de acordar domingo cedo, e mesmo sem entender muito, novinho, sem entender muito aquilo, eu achava aquilo super legal. Né, porque sempre aparecia reportagens de empresas, empresários que foram assessorados ali pelo Sebrae naquela época e que conseguiram, né, se tornar mais competitivo. Nem sabia o que significava essa palavra naquela época, né? Hoje a gente fala assim, mas eles conseguiram superar muitos desafios. Eu achava aquela criatividade o máximo. Eu falava assim, caramba, né, quando eu crescer eu quero ser um desses. E eu me via como um empresário. Legal. Né? Então tenho e já tive várias oportunidades também de empreender. Meu primeiro negócio, por exemplo, foi uma lan house. Nem me pergunte quando foi, né? Porque ela deixaram de existir de 2010 para cá. Verdade. Com a chegada dos smartphones. Então, acabou que o nosso modelo de negócio não evoluiu, não inovou. Ficou obsoleto, né? Exatamente. E aí foi quando eu decidi estudar. E a partir dali eu falei, vou fazer um diagnóstico de onde eu errei, qual foi o time que eu perdi na hora que a gente estava empreendendo numa lan house. E hoje fica muito claro para mim, não é à toa que são os 3 pilares hoje que eu acredito muito, que é no empreender, na inovação e nas finanças. Então esses aí foram o tripé que eu identifiquei lá na época do meu negócio, que faltaram
informações, conhecimento para tomar boas decisões. Muito bacana. Então, assim, você já entrou pro Sebrae, você já, né? Era a dor que eu tinha, a dor da galera, e realmente né? Dentro das empresas a gente precisa ter essa sensibilidade de se atinar para esses campos, porque faz diferença no mercado tão segmentado e competitivo de hoje, né, Pedro? Não tem outra palavra para falar. Às vezes eu li um artigo falando assim, palavras que mais se falam hoje: competitividade, resultado, impacto. Eu falei, gente, como é que você muda essa realidade, né? Então, para quem está no mercado, empreende, é isso aí. Mas, Pedro, para quem está começando e já acendeu o alerta assim, com esses dados que a gente trouxe, quais são os principais passos para garantir que o negócio não feche as portas logo nos primeiros anos? Que eu acho isso uma informação incrível. Às vezes o empreendedor acha que é só abrir a porta lá, põe a placa, né, e a galera entra. E a gente sabe que não é bem assim. Mas o que você indica, o que você entende da sua experiência que são os primeiros passos para garantir que o negócio se solidifique? Perfeito. Eu quero começar te respondendo da seguinte maneira. Antes de empreender, é importante que as pessoas façam uma análise e decida 2 cenários. Primeiro deles, você está fazendo isso por uma oportunidade que você observou aí no seu bairro, na sua cidade, na sua região, dentro da sua comunidade, ou você está fazendo isso por uma necessidade? Mas, Pedro, qual que é a diferença desses 2? É porque quando você empreende por oportunidade, você talvez esteja com muito mais pé no chão. Porque quando você está empreendendo por necessidade, você está se agarrando a qualquer coisa que venha, apareça, para te ajudar a superar uma dor momentânea, passageira, né? Que ela vai, a gente espera que ela passe rápido também. Só que aí às vezes você acaba caindo, né, em alguns problemas, porque você vai faltar com esse planejamento. Pedro, quer dizer que todo mundo que empreende por necessidade não faz planejamento? Não, não é isso. Eu quero dizer que o planejamento, para quem vai aproveitar uma oportunidade, ele se faz mais perguntas do que quem está empreendendo por necessidade. Porque, como a gente já viu e já falou, o empreender por necessidade está muito apegado ao seu momento atual, aquilo que você está vivendo, e muitas vezes você não tem tempo para poder pensar demais em ter que tomar uma decisão. É verdade. Só que aí vem aquela outra reflexão que diz assim, né? O resultado que você não tem estão nas atitudes que você não está tomando. E aí, quando você, empreendendo, seja por oportunidade ou por necessidade, se você não está tendo resultado em ambos os cenários, quer dizer que você está deixando algo passar. Isso aí quer dizer que você está deixando algo de fora e que pode e deve contribuir para melhorar seus resultados. E você começou com a palavrinha-chave, que é o planejamento. Então não dá para a gente querer se arriscar num mercado que, como a gente falou, né, com alta concorrência, às vezes está do nosso lado, então está pertinho lá da gente. Muito segmentado, né? As redes estão segmentado. Aí, né? O digital chegou e aí não tem como mais a gente fugir disso, né? Não tem para onde correr. Muito pelo contrário, tem que ver isso como uma oportunidade. Verdade. Mas eu quero trazer para a gente aqui, e aí as histórias que eu vou contar aqui, eu não vou citar nomes reais. Eu vou colocar um pseudônimo aqui para a gente poder tentar entender o que acontece com essas pessoas e por que isso faz tanta diferença. Tá? Então, imagina o José, que está querendo ali começar um negócio de uma loja de bicicleta ali na região dele, no bairro dele. A empolgação inicial está lá em cima. Se o José ele não colocar os pezinhos no chão e tentar avaliar se aquilo é uma oportunidade ou é uma necessidade, logo vai surgir desafios em relação à gestão do negócio, à concorrência e o planejamento financeiro. Muitas vezes a gente não observa no longo prazo, a gente está olhando só o agora. Mas na hora que você começa a fazer seu planejamento e você sabe que você vai ter que tirar um salário todo mês, que você vai ter que comprar e repor suas peças na sua loja de bicicleta, que você vai precisar ver se o pessoal está realmente andando de bicicleta ali naquela região. É isso que eu ia falar, se for ciclista então é empolgado assim. Eu lembro que quando veio pandemia, né, que virou bicicleta, como é que fala? Virou. Ciclismo era assim, eu olhei para esse cenário também. Porque eu dei uma paradinha agora de um ano, mas eu pedalei assim 6, 7 anos, né? E nós olhamos para esse cenário, eu e meu marido sócio. Mas a gente avaliou bastante e fizemos esse planejamento aí. Então, mas é ciclista, é mais empolgado ainda. Então o primeiro passo é esse. Então a primeira coisa que a gente tem que trazer aqui para colocar as nossas ideias e práticas é fazer um plano de negócio. E aí assim, vou fazer meu merchan aqui, tá? Não tem jeito. O Sebrae Play, hoje, que é uma plataforma do Sebrae, recheada de conteúdos, tem lá o nosso aplicativo chamado PN Box.
que é o plano de negócio, a sua caixa de ferramentas para quem vai empreender. Então tá lá dentro do sebraeplay.com.br, você acha essa caixa de ferramentas e você consegue organizar suas ideias e planejar bem o próximo passo, que é tirá-las do papel. É isso aí. Certo? Porque muitas vezes o primeiro passo, quando a gente sonha em empreender, sonha em tornar o negócio real, é tirar da nossa cabeça e colocar no papel. Acredite, essa pequena atitude é o resultado de materialização do seu negócio, do empreendimento que você tanto está sonhando para colocar ele para funcionar. Né? Então tem que entender também essa sazonalidade, vendas, mudança de cenário, porque você falou bem, na pandemia foi um boom. Foi um boom. Todo mundo querendo pedalar, querendo fazer alguma coisa, bicicleta ficou preço de ouro, serviços foram escassos, né? Mas e hoje, agora que a gente está equilibrado, como que está esse cenário? Então foi só um exemplo mesmo aqui de uma história real que eu acompanhei e que faz diferença no planejamento, porque os empresários em meio à pandemia sofreram muito, ainda tem gente que não se recuperou totalmente dos impactos que ela trouxe. Mas se a gente não observar o que está acontecendo ao nosso redor e materializar isso em um plano para fazer essas transformações, dificilmente a gente muda resultados para quem quer dar os primeiros passos na hora de empreender. É verdade. Você trouxe pseudônimo, mas eu vou dar o meu depoimento. Porque eu falo do PN Box toda vez que eu tenho oportunidade de palestrar, de fazer mentoria, de trocar ideia com empreendedores, eu falo do PN Box. Que na minha época era só plano de negócio mesmo. Então, eu utilizei o plano de negócio do Sebrae para, por exemplo, entender se a Classic Men's Club era um negócio viável ou não. Né? Na época, eu não sei se ainda funciona assim, mas eu baixava baixava o software, ele ficava ali offline e você ia preenchendo. Gente, você tem que preencher tudo. Então você tem que saber número de funcionários, quanto vai pagar de imposto, você tem que estudar a sua concorrência, ele pede para você estudar a sua concorrência, e aí você vai colocando dados, você faz um estudo do seu mercado, né? Entende a sua oportunidade, o que você está fazendo, o que você quer fazer, para onde você vai, e no final daquilo ali, né, ele roda um relatório para você de viabilidade do negócio, de quanto aquilo ali vai te dar retorno, se vai te dar retorno, se é viável, se não é. Gente, não tem como abrir negócio sem fazer o plano de negócio do Sebrae. E aí eu estou te falando como usuária. Então, já tá a experiência própria da pessoa e deu certo, né? E realmente, assim, tudo aquilo que ele me mostrou aconteceu. Eu fiz também para um negócio, Pedro, que a gente teve, que esse negócio não vingou. A gente quebra também, gente. Tem fracasso na jornada, né? Nós fizemos para um negócio de alimentação. E quando a gente fez, o estudo trouxe para a gente. Ele trouxe um tempo muito longo de retorno. Mas a empolgação era tanta, né? E era um negócio para entrar no Montes Claros Shopping. A gente ainda não estava lá. Não, nós vamos entrar no Montes Claros Shopping, vamos fazer um negócio. Resultado, gente, 1 ano e meio. O negócio quebrou, lógico que tem tanto de coisa que está no meio disso aí, foi um aprendizado gigante, tinha sociedade também, e teve um prejuízo, né? E trabalhar com franquia nos modelos anteriores, 15 anos atrás, era muito diferente do que trabalhar com franquia hoje, né, de suporte, franquia, etc. Mas o plano mostrou pra gente. Então, assim, gente, é confiável. Conheço o PN Box, o Sebrae, faz muita diferença aí nos negócios. Já fiz, também meu mexante foi até mais... foi até melhor. Mas deixa eu aproveitar esse seu depoimento, porque, assim, é fundamental isso que você traz. Mais do que a paixão por empreender pelo negócio, é importante estar atento a essa questão da gestão financeira. Porque tem hora que a gente também não sabe a hora de parar. Na verdade, não é que a gente não saiba a hora de parar. A gente só não colocou no papel, não materializou, não fez esse plano, porque tem gente que acha assim, não, fechar é só baixar as portas e tá tudo bem. Quem é empresário sabe, não é só baixar as portas. Ele, quando baixa as portas, a primeira coisa que ele sabe não vai ter mais receita. Eu não vou ter mais faturamento. E a partir de hoje, eu não tendo mais faturamento, não quer dizer que as dívidas acabaram, que os passivos, que são as responsabilidades com colaboradores, com fornecedores, com as instituições financeiras, com os impostos. Então, assim, dá trabalho para abrir uma empresa? Dá trabalho, não é fácil, né? Não existe nada fácil. Mas para fechar, dá mais ainda. Então, se você também não fizer esse plano para poder entender a hora de parar, com certeza você vai arrumar um problema que vai atravessar para o seu pessoal e vai te perseguir ali por um bom tempo.
É complexo. E sem estar monetizando nada para você dar conta de lidar com aquilo, né? Exatamente. Mas assim, falando em saúde financeira, na sua visão, que é uma especialidade sua também, né, Pedro, essa área do financeiro, quais são os indicadores assim que todo empreendedor deveria ficar de olho? Tipo assim, não pode ignorar de jeito nenhum. Bom, eu vou já dar a resposta de cara e aí a gente conversa, tá? Tá. Eu, particularmente hoje, eu sempre recomendo 3 indicadores para quando eu sento com qualquer empresário. O primeiro dele é o fluxo de caixa. Porque se eu não sei quanto dinheiro está entrando e quanto dinheiro está saindo, quando chegam, que semana que eu tenho que ter maior desembolso, que semana que eu não tenho tanto desembolso, dificilmente o caixa fecha. E aí, meu amigo, você fica entrando em cheque especial, vai para o cartão de crédito, juros, pega capital de giro sem necessidade. Por quê? Porque não consegue enxergar o seu fluxo de caixa dentro do mês ou dependendo do seu ciclo financeiro total, seu ciclo financeiro operacional ali, às vezes você vende para receber com 30, 60 e 90. Então você precisa ter um fluxo de caixa, não é só do mês, de preferência que feche o seu ciclo financeiro todo. Então, se você hoje trabalha em um empreendimento e que você parcela no cartão, se você ainda faz boletos, se você ainda trabalha na notinha, não faça mais isso. Mas é importante... Não faça, olha, não quero te falar nada, mas você trabalha na notinha, só que não faça isso. Cuidado com essas notinhas, porque elas não têm, às vezes, validade legal. Mas Pedro, eu uso uma promissória ainda. Que bom, pegue todos os dados, né? Tire cópia do seu... Não pode ter rasura. Não pode ter rasura. Tire cópia dos documentos do seu cliente. Tenha a ficha de cadastro dele atualizada. Não abra mão de fazer ali a consulta de viabilidade para o crédito, para liberar. Porque assim, querendo ou não, você está colocando o seu dinheiro à disposição do cliente. Sim. E se esse dinheiro não volta, a responsabilidade é toda sua, porque a conta não vai parar de chegar. Mas voltando então ao fluxo de caixa, entenda seu ciclo financeiro, que é o primeiro indicador que eu recomendo sempre assim, para as pessoas ficarem muito atentas em relação ao que elas podem produzir, ou como que o dinheiro chega na minha empresa e como que ele está saindo, para não faltar. O segundo indicador que eu recomendo é a margem de lucro. Então, quando eu trabalho a minha margem de lucro, eu consigo entender que ao vender um produto ou ao prestar um serviço, quando entra R$100 na minha conta, esse dinheiro não é meu. Parte dele fica para pagar todas as despesas, toda a sua operação. Então, quando a gente não tem noção da nossa margem de lucro, tem gente que acaba, Ariane, dando descontos que eles não são viáveis. Bom, Juvenal, eu sei disso. Então, eu tô no ramo de moda, eu vejo cada coisa. Eu chego para eu vou dar outro exemplo, da Maria, dona da loja de roupas aqui, de um bairro aqui da cidade. Eu chego para ela e falo assim: Dona Maria, como é que a senhora forma o preço dessas peças de roupa aqui? Aí ela fala assim: meu filho, eu vou lá, compro nos meus fornecedores, eles mandam aqui para mim, às vezes eu vou lá buscar, aí chega aqui, é R$20. Aí eu pego e falo assim: eu quero ganhar 100%, eu boto 40%. Aí eu falo assim: mas Dona Maria, por R$40 a senhora não está ganhando 100%, a senhora dobrou. A senhora está falando de markup, que é a forma como você forma seu preço. Precificação, gente, tá muito... É precificação, né, Pedro? E aí, o segredo da margem de lucro é entender assim, até que ponto eu posso sacrificar o preço desse produto para não perder dinheiro. Então, a ideia é: Dona Maria, se você custa 20, você vende por R$40, quanto desses 40 de fato é seu? Porque você vai... pensa comigo, Dona Maria. Dos 40, R$20 tem que voltar para comprar de novo a peça e colocar ela no seu estoque. Não. Então sobrou 20. Desses 20 que te sobra, quanto vai para pagar água, luz, aluguel? Cada um centavo, cada R$1 desses 20 vai sendo direcionado para poder financiar o seu empreendimento, o seu salário. Então a gente tem que ter muito cuidado para entender assim, será que esse produto ele tem margem? Ele me dá margem ou eu estou dando desconto em produto que não pode? Então, se eu não fizer essas contas, tem gente que fala assim: não, mas eu sei, eu não posso vender, é abaixo do que eu paguei. Aí eu falei: Dona Maria, então tá, se a senhora vender por 20, o governo vai te pedir 6% de imposto. Então, mesmo vendendo por 20, você ainda vai ter que tirar do seu bolso mais R$1,20 para pagar de imposto. Quer dizer que então é 20 o preço de custo, você vai vender por 20? Tem que vender por pelo menos 23, 24. Tem que fazer a conta, Dona Maria, não vamos chutar não. Faz a conta, mas a margem precisa existir. Porque para vender, mesmo que seja preço de custo, você fala: tô queimando estoque, você vai pagar imposto. Você vai ter que manter a sua operação ainda funcionando. Então você não pode abrir mão desse outro indicador,
falou, que ele é fundamental. Então olha hoje no seu negócio. Se você é prestador de serviço, se você vende algum produto para o comércio, se você é uma indústria, qual é a sua margem de lucro em cada produto ou cada item para você entender onde você pode chegar. Por quê? É a partir daí que você cria estratégias. Você faz uma venda casada, que é o cross que eles chamam. Então, se eu for num supermercado hoje e eu preciso comprar um óleo, se eu for lá só para comprar o óleo, será que esse é o meu produto que tem margem de lucro? Será que ele dá margem? Ou eu já tenho que trazer outros produtos para agregar, para poder sustentar essa minha margem? Aí eu compro o óleo, compro a pipoca, compro o bacon, compro o pão. E aí sim, na hora que eu olho, olha que irônia, né? Olha que eu olho o meu preço, a minha margem, o óleo às vezes não me dá retorno nenhum, ele se paga, mas se eu não agregar, se eu não vender outras coisas, entender por que aquele cliente está levando só o óleo, eu não vou ter retorno. Então, mal eu pago ali os custos daquele produto e fico para mim o prejuízo de pagar os impostos sobre aquela venda, pagar toda a operação. Então, esse segundo indicador, ele também é fator chave de qualquer empreendimento hoje. Legal. Descobrir para fazer suas estratégias e dar certo. Então, promoção é diferente de descontão. Tá? Promoção é você construir uma estratégia que você junta 1 mais 1 e seja mais do que 2, porque aí você consegue ter retorno no seu empreendimento. E o último indicador que eu diria é o de endividamento. Muita gente não presta atenção nisso, né? Mas até na saúde financeira pessoal isso acontece demais. Então, quando você começa a ganhar seu dinheiro, quando você começa a ter seu primeiro salário, sua bolsa estágio, o que mais acontece? De cara você ganha um cartão de crédito que o limite dele é acima do valor que você ganha de salário. Aí você fala, é mais um salário que eu ganhei. Não, meu amigo, esse cartão vai ser cobrado. Normalmente 30 a 32 dias depois você vai pagar uma fatura e às vezes você vai receber seu salário, sua bolsa, seu dinheiro ali, né, seu prolabore, que é o salário do empresário, e você tem uma fatura de todo tamanho para pagar. Teve uma empresária, não vou ficar falando nomes, mas assim, ela chegou para mim e falou assim, mas Pedro, eu não tenho salário. Aí eu falei, não? E por que você trabalha então nesse negócio? Para que você montou essa empresa? Sai fora! Sai fora disso! Por que você tá lá? Aí, brincadeiras à parte, na hora que a gente foi fazer um diagnóstico financeiro pessoal, a empresa paga tudo dela. E o salário dela era de aproximadamente 15 mil reais. Mas ela não tinha noção, porque ela não eu comecei a perguntar, né? Assim, a escola dos meninos, quem paga? A empresa. O cartão de crédito seu particular, quem paga? A empresa. Cabelo, pé, mão, perfume, roupas novas, quem paga? A empresa. Eu falei, você não precisa mesmo de salário, não? Você ainda quer um salário. Você ainda quer mais um salário depois dela pagar todo o seu dia a dia? Na verdade, você já estava acessando, era o lucro da empresa. E aí, o que eu falei com ela, que ela falou assim, a empresa não está dando o resultado que eu gostaria. Eu falei, claro, se fosse para colocar uma pessoa para assumir o seu lugar ali dentro, quanto você pagaria para ela? E aí você paga para essa pessoa, porque aí você vai tirar o lucro, você vai ver o lucro acontecer. Então, muitas vezes, o endividamento, ele acontece de maneira sutil dentro dos negócios. A gente menos espera, eu já fiz uma confusão entre o pessoal e o negócio, e eu já estou pegando dinheiro de lá e pagando aqui, falando que depois eu vou repor. Mas lembre-se, se você não tem outras fontes de renda, de onde você vai tirar? É de lá. Então não tem como você falar que tirou de lá para pagar uma conta pessoal e depois você vai devolver para lá se você não tem outra fonte de renda. Vem tudo é de lá. Então, o que eu quero dizer não estou aqui para falar o que você faz com o seu dinheiro. Eu estou aqui para falar assim, faça o cálculo do seu endividamento. Quer se comprometer? Mas faça esse cálculo para saber o quanto a sua empresa consegue. Porque se até os bancos, na hora que você vai buscar crédito, ele quer saber quanto que sobra na última linha para ele saber a sua capacidade de se endividar, para ele emprestar o dinheiro dele, ele já está dando um insight, ele está dando uma ideia para a gente. Por que você ainda não está fazendo essa conta aí hoje, dentro do seu negócio, que é medir o quanto eu estou endividado? E aí, Pedro, como é que eu entendo o quanto eu estou endividado? A questão é assim, se você parasse hoje de trabalhar, vender esse estoque, todo o estoque que você tem, para de funcionar a loja hoje, não vai entrar mais dinheiro. Se você vendesse todo o estoque que você tem hoje, a preço de custo, por exemplo, que não é recomendado, mas quanto de dinheiro você levanta para quanto de dívida que você tem? Então, se você avaliar hoje o que você tem no caixa, o que você tem de estoque e o que você tem para receber dos clientes, dos parcelados, junta esses 3 fatores e divide pelo valor que você está devendo hoje no mercado. Aí você coloca fornecedor, impostos, trabalhista, coloca tudo. E aí, se você descobrir que esse número ficar abaixo de 1, que é uma divisão que você faz, se eu tenho R$1.000, né, nessas 3 contas, e eu tenho R$1.000 para pagar,
vai dar 1. Quer dizer que tudo que eu tenho hoje cobre. Eu não tenho folga financeira. Sim. Agora, se eu tenho R$1.000 de caixa, estoque e clientes para receber, e eu tenho 1.500 de dívida, eu estou endividado em 1,5. Então, falta dinheiro. Vai faltar dinheiro e aí eu meço o meu endividamento e eu sei a minha capacidade de tomar essa decisão de assumir ou não um novo compromisso. E agora o pulo do gato. Tem gente que se endivida na intenção de aumentar faturamento. Tem gente que se endivida na intenção de fazer receita nova. Então faça uma conta comigo, Ariane. Se você vende por 40, você vai pagar imposto, vai pagar um monte de estrutura pesada. E vai te sobrar uma pequena parte, cortar custos e despesas, o dinheiro sobra na hora. Você não precisa gastar nada. Então, se você está hoje tendo algumas despesas, alguns custos no seu negócio e que você consegue cortar, por que você não faz? Porque se você conseguir tirar R$1, é R$1 a mais que vai sobrar sem precisar se endividar para fazer dinheiro novo. Então, eu digo que custos e despesas é igual cabelo, é igual barba, é igual unha. Se não cortar, só cresce. E cada vez mais só te complica. Pedro, mas é isso mesmo. E assim, você falou da questão da precificação, é incrível isso. Teve uma mentoria que eu fiz pelo Sebrae uns 7 anos atrás. Não, 7, acho que uns 6 anos. 6 anos atrás. E foi financeira, foi com a Jéssica, não foi com você não. Você estava em outro projeto, onde é que você estava, hein, Pedro? Foi com a Jéssica, que é uma consultora de Belo Horizonte. E eu lembro, na época, a gente estava passando um momento assim, pensando a respeito de promoções. Porque eu tenho um certo pavor, assim, de, por exemplo, fala Black Friday, eu já dou já. Eu participo, lógico, tem que participar, é um momento, né? Mas aí, o que é o Black Friday? É a sexta, não é? Aí eu faço lá na sexta. Aí se eu tenho um produto que eu preparei para participar do Black Friday, vai que esse produto sobra, aí eu fico lá, brinco com ele sábado. Acabou, gente, né? Então, às vezes você fica lá, o mês do nem pode falar do mês do Black Friday, é mês Black, a semana Black, né? Senão você vai ficar falando da sexta. A gente tem que pensar muito nisso, né? Aí eu, conversando com a Jéssica, falei assim, Jéssica, só pra você ver, essa blusa aqui, por exemplo, eu poderia dar... Você acha que eu poderia fazer uma promoção? Se eu fizesse uma promoção com 40% de desconto nessa blusa aqui, me sobraria quanto? Aí ela falou assim, sem fazer conta, eu já vou te falar que não vai sobrar nada pra você. Aí eu já falei, como é que você vende essa blusa? Como é que você mais vende sua mercadoria? Quanto de X% você vende no cartão? Quanto que você vende no dinheiro? Nem tinha Pix na época. E aí eu mostrei tudo pra ela e tal. Quantas vezes você costuma receber, né? Quanto você paga de taxa de cartão, Ana? Enfim, era uma blusa, eu não lembro mais o valor, mas eu lembro que deu menos R$1,40. Ou seja, eu ia ter o prejuízo de R$1,40. Para cada item que você vendesse. Para cada item que eu vendesse daquele valor, daquela blusa em específico. Por quê? Tinha taxa de cartão, tinha imposto, tinha tudo imbuído. Então, assim, eu falo hoje, quando eu olho, eu penso, eu já tenho essas estratégias porque eu estudei. E eu estudo ainda, né? Porque o mercado é bem diferente. E isso que você falou da precificação, eu acho incrível. Porque nessas rodas de conversa, esses lugares que eu ando e tudo, é o que eu mais vejo, assim, a galera muito desatenta à precificação. Ou então vai ali, pega um empréstimo, vai lá, compra um carro, o carro não monetiza. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muito promoção cuidado, não é doação. Não é. Então a gente tem que pensar direitinho, porque os nossos negócios precisam dar resultado, precisa ter lucro, precisa conseguir financiar toda a sua estrutura, pagar todas as suas contas do mês e se programar para você continuar crescendo, expandindo os negócios e não ter medo de dar esses próximos passos. Isso aí. Mas muito bom, gente. Vocês acreditam que já chegou no final do primeiro bloco? Tem condição? Não, Pedro, você vai ter que voltar para mais 3 programas, viu? Já estou te avisando, já não sei o que você vai fazer com sua agenda, não. Olha só, no próximo bloco a gente vai falar sobre inovação e tecnologia, que são 2 paixões do Pedro, né? Sim. Ele trabalha aí nas consultorias e mentorias dele e ele vai nos dar dicas, assim, primordiais para a gente também estar sensível a esses cenários de uma maneira que a gente consiga fazer a coisa acontecer. Então você não pode perder o segundo bloco. A gente vai ali rapidinho, já volta. Antes eu quero agradecer os nossos patrocinadores, a Fadenol, a Crijóias, a Classic, a Impremix e a Trajeto Móveis. Brigadão pelo apoio. Quero também te convidar para você ir lá no nosso canal e se inscrever no YouTube, tá? Empreendedor em Ação. Lá você vê os podcasts completos das nossas entrevistas e conhece também a carinha aí dos nossos entrevistados. E daqui a pouquinho a gente volta. Paulo, manda o som, Paulo.
Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A Classic Men's Club, a melhor loja de moda masculina da região, possui 3 unidades para te atender na medida certa. Trabalhamos com as marcas selecionadas e exclusivas: Lacoste, Aramis, Calvin Klein, Levi's, Osklen, Oficina Reserva, Classic Men's Club, Reserva, Vor, Hall, Kingjoy, Doctors e muito mais. Você conta ainda com serviço de alfaiate e atendimento personalizado, além de estacionamento gratuito na loja do centro. Classic Men's Club, vestindo e calçando o seu melhor estilo. Ibituruna Shopping, Montes Claros Shopping e Rua Doutor Veloso 503 Centro. Siga @Classic Men's Club. Para a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$ 1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 997 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos aqui, gente, com o nosso segundo bloco. Eu não vou nem ficar enrolando nas falas, não, porque Pedro, ele tem muito conteúdo. E a gente tá aqui, os olhinhos tá tudo brilhando aqui na rádio. Vocês precisam ver, tá um maior brilho aqui. Todo mundo querendo aprender. Então, não sai daí não, que agora a gente vai falar com o Pedro Viana, que é consultor, mentor, presta serviço pro Sebrae há 12 anos. E assim, tem muita vivência, muita experiência e muita ferramenta para poder contribuir com o seu dia a dia aí, viu, empreendedor? E você que é aspirante empreendedor, que gosta de saber também onde é que foi o fracasso para você não passar por aquele caminho, esse programa está surreal de bom. Então vamos voltar com o Pedro aqui. Pedro, depois eu agradeço o patrocinador. Pedro, olha só, você é um apaixonado por inovação, por tecnologia, né? E a gente sabe que essas áreas hoje, elas estão assim, pujantes demais e podem ajudar muito a gente aí, muito na eficiência da gestão, né? Muito para economizar uma grana. A gente tem dados que indicam que as empresas que automatizam processos, elas conseguem reduzir em 30% o tempo em tarefas administrativas e ainda economizar até 20% nos custos. Então, assim, além da gente falar de inovação e tecnologia, a gente está falando também de eficiência organizacional, né? E eu queria muito que você recomendasse para nós aqui como que a gente otimiza o processo, gasta menos tempo nas tarefas, né? Tem ferramenta gratuita para isso, mas não esquece de falar da sua paixão por inovação e tecnologia, não, porque é importante. Eu realmente sou um apaixonado e um curioso assim, da inovação e da tecnologia, porque eu me coloco à prova intencionalmente de testar as coisas, de ir lá, colocar, me cadastrar, me inscrever nas plataformas, nas ferramentas. Pedro, mas aí você sabe que eles estão coletando os seus dados, eles querem usar isso, mas eu sou literalmente um pesquisador dessa área, desse universo. Porque o grande objetivo, quando a gente fala de inovação e tecnologia aplicada ao mundo dos negócios, é o que a gente precisa entender é o seguinte: o quanto isso vai trazer de melhoria e eficiência para o meu empreendimento. Vamos dar um exemplo. Depois da pandemia, quando a gente observa aí que as pessoas falam, o mundo mudou, realmente. Um dos grandes ganhos que todos tivemos foi a popularização, imagina agora, com a chegada das inteligências artificiais. Essas inteligências, essas múltiplas inteligências que te ajudam, por exemplo, Ariane, se você é ali do ramo de eventos, né, com software, com uma informatização dos seus processos, você conseguir gerenciar, enxergar o seu evento desde você concebê-lo, de ser contratado, a você gerenciar seus contratos, a você acompanhar os fornecedores, a você conseguir otimizar as suas rotinas. De quem trabalha na área de eventos sabe o quanto que isso dá trabalho. Eu falo porque a gente lá no Sebrae também executa eventos. E eu falo que lá no Sebrae, se a gente não tivesse um time todo engajado, nada aconteceria.
Então, hoje, quando o Sebrae ele quer realizar um curso, ele tem dentro da mesma plataforma onde eu cadastro a minha demanda e cada pessoa que faz parte desse processo recebe o seu alerta para poder saber qual é o seu papel com aquela demanda. E hoje, se você não tem informatização no seu negócio, você tem que pegar seu telefone e ligar: fulano, você vai ficar responsável por isso, viu? Ainda correndo o risco de fulano esquecer. Aí você fala: não, mas aqui eu já uso o e-mail, eu já uso o WhatsApp, eu mando para ele, mas ainda vai correr o risco de esquecer. Sim. Então, eu preciso hoje entender qual é o meu perfil de negócio. Eu sou do comércio, da indústria, do serviço e, segundo, eu tenho buscado conhecer ferramentas e inovações e tecnologias que estão conectadas diretamente com o meu negócio, com o meu empreendimento. Inclusive, essa semana, você não sabe o que eu descobri. Eu descobri uma inteligência artificial que ela cria músicas a partir do que você descreve para ela. Você escreve em 200 caracteres o que você deseja, e isso pode ser usado pelos negócios para criar sua música. Criar o jingle, né? Pode pensar em criar o seu jingle, né? O que eu vi lá é que ela faz músicas entre 1 minuto e 50 a 2 minutos e meio. Já não é um jingle, é quase que uma experiência completa. É uma trilha sonora. É uma trilha sonora, é uma playlist para poder isso. falar do seu negócio, para poder falar do seu empreendimento. Inclusive, passei isso para um projeto que eu acompanho, que é o Destino Turístico Cordilheira do Espinhaço, que eu tenho dentro do Sebrae hoje acompanhado. E o pessoal foi lá e criaram 3 músicas, uma no estilo bossa nova, outra no estilo voz e violão e uma outra mais eletrônica, mais pop, animada, para poder impactar os 3 públicos ali que eles querem alcançar na região. E o pessoal falava assim: cara, a gente não tinha essa ferramenta. Exato, hoje com essas múltiplas inteligências artificiais que a gente tem aí hoje, a gente precisa observar que a gente pode e deve usar isso no nosso negócio. Isso é mais eficiência. Para quem não sabe, quem não testou ainda, vou dar mais um spoiler, né? Não tô ganhando nada, nem você vai ganhar. Mas... Não, a gente ganha, você não sabe. As orações, ai meu Deus, obrigado, Senhor, por aquele programa lá que mudou a minha mentalidade. Maravilhoso. Então, assim, quem nunca usou o ChatGPT deveria usar. Ai, mas eu não sei escrever, sabe? Escrever, você sabe, é igual você manda lá. Hoje o ChatGPT aceita até o áudio. Você pode gravar um áudio, ele escuta o seu áudio e ele consegue te responder. A única coisa que eu peço é: não coloque dados pessoais, não coloque dados que você são sensíveis e que você não precisa passar para outro. Então, usa a favor do seu negócio. O ChatGPT, eu gosto de falar que ele é ótimo para te dar ideias. Então, se você acha que você está com bloqueio criativo, que você não é tão aquela pessoa cheia de ideias, chega pro ChatGPT lá e fala com ele o que você precisa. Acredite, o que você ia passar uma semana sofrendo, ele te responde em 1 minuto e você vai sofrer, mas agora com ideias para saber qual delas vai ser a mais viável para você trabalhar essa eficiência. Você falou de 20% a 30%, eu diria que até mais se a gente souber usar essas tecnologias hoje a favor do nosso negócio. Com certeza. E assim, tudo é a pergunta também, né? Porque o chat tem isso, é o prompt. O prompt é a pergunta, né? Exato. Faz a diferença. Então, para você fazer uma pergunta bem elaborada para o chat, tem que conhecer o negócio, né? Entender o que você está fazendo, que é muito o que você está trazendo para a gente aqui, né, Pedro? Agora, assim, falando nessa questão da inovação e tudo, para quem quer equilibrar a inovação e o controle financeiro no negócio, o que você acha que é a chave, assim, para ter agilidade sem perder o controle das finanças? Bom, a primeira coisa a gente tem que começar a se capacitar para usar plataformas mais digitais. Então, se você hoje faz seu controle financeiro só no caderninho, acredite, você está perdendo um baita tempo que você devia estar analisando aqueles 3 indicadores que eu falei, olhando seu fluxo de caixa, a sua margem de lucro e avaliando seu endividamento diariamente, semanalmente. Por que as pessoas não fazem? Não fazem porque dá trabalho e aí não querem sair do papel e da caneta, das planilhas do Excel. Porque tem gente que fala assim: mas a planilha minha é muito boa. Ok, mas qual é a informação, qual é a decisão que você precisa tomar? Lembra lá no início quando eu falei assim, o resultado que você não tem está totalmente ligado às atitudes que você não está tomando? Então, quando você fala assim, não, isso me atende, ok, beleza. Mas se você tem uma dúvida ou se você está enfrentando um problema, é a melhor hora de você começar a pensar em como a tecnologia e a inovação pode aliar e resolver isso para você. Eu digo que quando a gente está passando por um problema, a gente está vivendo um momento de caos. Caos, para mim, é um acróstico de consciência altamente orientada para buscar soluções. Olha que legal. Entendeu? Isso. Você tá então, demais, se você pegar lá e tá passando por um problema, lembra disso. Você tá vivendo um momento de caos, só que esse caos ele não pode te paralisar. Muito pelo contrário,
é uma consciência altamente orientada para buscar uma solução. E aí você vai e leva isso para o rumo da tecnologia. Então, se você olhar hoje para o seu empreendimento e você não tem um controle financeiro digital, onde você consiga ter em tempo real tudo que está acontecendo com a sua empresa, comece por aí. Porque senão você vai continuar tomando decisões naquilo que a gente fala que é o achômetro, né? Então, assim, você fica ali achando que está fazendo certo, né? E aí, no fim das contas, quando você menos espera, você é surpreendido porque você não tinha em tempo real, no momento que você precisava decidir, as informações suficientes para tomar a melhor decisão. No fim das contas, sabe o que vai acontecer? Você vai pagar por isso. Então você vai abrir mão do lucro, você vai ter que se endividar, você vai ter que buscar uma solução que não é a efetiva, porque ela é mais cara, mas que se também não tomá-la, você corre o risco de quebrar. Então tem hora que você fica entre a cruz e a espada. E o seu papel ali agora temos que resolver. Então descubra qual é a solução mais fácil, mas também a mais cara, porque você vai pagar um preço alto por isso. E tenta produzir em cima disso aquilo que vai ser mais viável e que trará menor impacto, né, financeiro ali para você tomar essas decisões. E isso é muito interessante você falar, porque assim, o empreendedor, ele tem medo, né, de lidar com finanças no negócio. Às vezes ele prefere não olhar para aquilo, porque ele não quer saber. Como que pode? Gente, não pode ser assim, gente. Não pode. E por falar nessa questão que você trouxe de, às vezes, você ter uma tomada de decisão para não quebrar, qual que é para você, Pedro, assim, o sinal verde para buscar investimento ou crédito, sem afundar a empresa, né? Tipo, por que pegar dinheiro é bom? Mas a gente, assim, pegar dinheiro é bom, né? Mas a gente sabe que tem um monte de armadilhas. Inclusive, trouxemos aqui no Empreendedor em Ação um programa só sobre crédito. Se você não acompanhou ao vivo aí, viu, gente? Vai lá no canal no YouTube, aproveita e se inscreve e ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. Você vai achar esse programa lá com Ailton Vieira, que é o representante do Sicoob Credinor. Nós falamos muito sobre questão de crédito aqui, mas eu acho que a sua visão, da sua experiência com as micro e pequenas empresas pode trazer para a gente, sabe, Pedro, algo assim muito peculiar. Então, assim, qual que seria o sinal verde para buscar investimento ou crédito sem afundar a empresa, na sua opinião? Bom, vamos lá, vou contar então a história. Não é o nome verdadeiro, como eu já falei aqui, mas imagine a Carla, dona de uma loja de produtos naturais. E ela sempre foi muito cautelosa, mas ela assume riscos do ponto de vista calculado, que é um comportamento empreendedor fundamental quando a gente fala para poder fazer as expansões. Mais do que a autoconfiança, mais do que você se sentir independente para sair chutando o balde, chutando canela por aí, você precisa ter capacidade de assumir riscos calculados na hora que você vai tomar essa decisão. Então, a Carla, ela só decidiu buscar o crédito depois que ela fez o fluxo de caixa da empresa dela. Viu que ela estava saudável, que ela conseguia enxergar um horizonte longo e que aquela empresa vai conseguir continuar produzindo esse caixa, e ela constantemente avalia ele, né, dentro do seu negócio, já pensando nessa ideia de expandir seus negócios, de abrir uma outra atividade ou até melhorar as atividades que ela já tem, ou levar essa unidade que ela montou para um outro local, para uma outra cidade, para um outro bairro. Bom, além disso, antes dela pegar esse empréstimo, ela criou um plano de negócio. Ô Pedro, você vai chover no molhado de novo? Mas não, isso, Ariane. O óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito, e o plano de negócio ele não é só para quem vai abrir empresas. Ele é para você, hoje, que está totalmente bagunçado, que não se sente competitivo, que está morrendo aí, a concorrência está pisoteando em você. Talvez está na hora de fazer um plano de negócio para entender seu atual momento. Qual é a situação que você está vivendo hoje? Você não fez lá atrás? Faça agora. Não há problema em fazer agora. É melhor que você vai entender o seu modelo e vai poder também redesenhar as estratégias para tomar outra decisão. E o plano de negócio também serve para expansão, né? Então, ela precisou fazer então esse plano de negócio para ajudar ela buscar esse dinheiro de maneira sábia, e ela sabia assim exatamente de quanto dinheiro ela precisaria, onde seria utilizado, para que lado que ela ia aplicar cada recurso desse. Ela até descobriu que ela precisava ter no mínimo 20% de capital de giro desse dinheiro para poder começar a segurar as pontas 2 meses, 3 meses ali do negócio dela, né? Então, tudo isso faz diferença hoje na hora que você pretende descobrir oportunidades. E um segundo ponto para expansão, para poder abrir o seu horizonte, começa de dentro. Eu já atendi empresas, Ariane, que o cara era dono do hotel,
Aí na hora que ele foi expandir, adivinha, ele expandiu para uma lavanderia porque ele estava pagando muito caro para as lavanderias. Então ele falou, vou montar disso um negócio e para mim vai ser melhor. E depois ele abriu um restaurante porque ele precisava do povo também alimentar. Então tem hora que o empreendedor, às vezes ele quer mudar radicalmente o seu setor, segmento. E talvez não é bem esse o caminho. Às vezes existe oportunidade hoje dentro do seu próprio negócio. Verdade. Que você fala, cara, eu tô na mão dessa pessoa, eu não consigo sair disso. Talvez aí tá uma grande oportunidade de você empreender, resolvendo o seu problema e também podendo oferecer isso para outras pessoas no mercado. E aí não tem outro jeito de fazer isso a não ser enxergar o negócio, né, Pedro? E assim, gente, o PM Box, ele é gratuito. De graça. Né? De graça. Você abre lá, baixa o software e faz. É uma dica de ouro, assim. Esses dias a gente estava com a dúvida lá nos negócios para relacionar as marcas que a gente trabalha, da moda masculina, né? Que marcas e tal. A gente fez uma pesquisa. A gente tem um banco de dados gigante, né? Cadastro cliente, assim, a gente não deixa de fazer de jeito nenhum, porque isso salvou a gente na pandemia e salva sempre. Então a gente fez aquela pesquisa, assim, com uma gama gigante de clientes, e todos eles foram lindos. A maioria, né, preencheu para nós a pesquisa e ajudou demais para a gente poder tomar uma decisão relacionada às marcas que a gente trabalha. Então, assim, só achar ou eu gostar, não, mas eu gosto de tal marca. Não, tal marca, assim, assada, bem posicionada no mercado, não quer dizer nada. O que meu cliente está querendo da vida, né? Ele é um dos nossos melhores consultores. Ele paga a conta. Não ele fala assim na cara e fala real. E às vezes tem muito mais o gosto do empresário, da empresária, do que do próprio mercado, do cliente que ele atende, de como ele se posiciona. Pois é, e os indicadores, eles são importantíssimos, né, Pedro? A maioria das pessoas, elas não dão valor aos indicadores. Teve uma pessoa que eu conversei, de um segmento de negócio, que a gente fala assim, quase um pseudônimo, né? E a gente conversando e ela querendo colocar uns outdoors. Preciso colocar uns outdoors na cidade, falar da minha marca e tal, tô pensando em colocar aqui, ali e aqui. Mas por que você tá pensando em colocar aqui, ali e aqui? Não, porque eu acho que são os lugares que tem maior visibilidade. Mas pra quem? Não, porque lá é um bairro elitizado tal, e é o meu produto elitizado. Não, peraí. Vamos pensar nessa propaganda aí, nessa comunicação que você quer fazer, e vamos pensar no seu banco de dados aí, dos seus clientes. Onde é que seus clientes estão? E realmente, você está certo. Bairro elitizado, você tem um produto que você quer vender, né, de alto padrão, você tem que correr atrás de pessoas de alto padrão também. Mas como é que está o brand de sua marca? Aí uma coisa vai puxando outra. Eu sei que a gente ficou assim uma tarde conversando, e depois ela falou assim, menina do céu, agora eu vou ter que olhar tudo de novo, porque agora eu já não sei mais. A gente desorganiza para organizar, gente. Leva essa dica para ela, tá? O Instituto Pedro Viana de Pesquisa, de passante pelas ruas, de dirigindo por essa cidade maravilhosa, ele já percebeu que depois de 30 dias, aquele outdoor com aquela mesma imagem faz parte da paisagem e ninguém mais repara. É obsoleto, e aí, né? Tem gente que, eu contratei um outdoor por 45 dias. Troca pelo menos de 15 em 15 dias, já que você tem um espaço, né? Mas eu vou gastar demais. Mas se não, ele começa a fazer parte da paisagem. E aí fica no automático, né? Para quem tá dirigindo ou passando, e depois de 30 dias ninguém nem mais repara naquela oferta coisa que você colocou. Pedro, mas eu coloquei o meu outdoor naquele que fica girando. Talvez você diminua o impacto, né, mas faz sentido isso aí, viu, então, Pedro? Presta bem atenção, porque às vezes o outdoor, que é uma mídia fixa, depois de um certo tempo ele faz parte da paisagem, quem está passando não está mais se importando. Então tem sempre que ficar atento, porque é uma oportunidade de você estar no mesmo ponto, mas entregando um conteúdo, entregando uma comunicação mais assertiva e mais chamativa também. Você tem que pescar a atenção dele. Não, isso aí é uma dica de ouro, né, gente? Eu já anotei. Pedro, um estudo da Gallup que mostra que empresas com equipes engajadas são 21% mais rentáveis e tem 41% menos faltas no trabalho. E aí você tem uma visão, uma experiência, né, com gestão de pessoas também. E a gente sabe que o sucesso de uma empresa, né, ela não faz o sucesso financeiro dela, não vem sozinho. Uma boa gestão de estoque não vem sozinho, né? Relacionamento com o cliente não vem sozinho. Então, assim, a gente sabe que a questão da gestão de equipes faz diferença. Então, assim, na sua visão, como um bom planejamento de gestão de pessoas pode impactar diretamente o sucesso financeiro de uma empresa. Isso é muito importante, porque assim, a bola da vez, gente, é gestão de pessoas. Vamos mudar esse cenário, né, Pedro? Perfeito.
Nós estamos falando dos nossos líderes. É isso aí. Ai, mas eu não me reconheço como tal. Deveria. Se você quer realmente crescer e expandir, vai precisar de time, vai precisar de pessoas. Ah, mas eu não quero contratar. Mas lembra que negócios são feitos de pessoas. Às vezes não vai estar dentro do seu empreendimento, mas se você não liderar os seus fornecedores, se você não liderar à frente dos seus parceiros, como que você pretende realmente alcançar esses resultados? Então, o grande desafio hoje da liderança que a gente observa, Ariane, está ligado diretamente à comunicação. A falta de comunicação, ou até mesmo o problema que a gente causa quando a gente não se comunica bem, ela cria todos os ruídos necessários ali para impedir que a gente saia daquele problema, daquela situação, com o resultado que a gente gostaria. Então, eu diria que hoje, empresário, empreendedor, se você tem uma pessoa ou se você tem um fornecedor, você tem que estudar sobre liderança e comunicação à frente dos seus negócios. Porque isso vai te ajudar a preparar melhor, né, as suas reuniões, a preparar melhor o seu plano de cargos e salários, a preparar as entregas que você espera desse time, das pessoas que estão com você. Então, assim como algumas pessoas falam assim, como é que eu sei que eu tenho que demitir um cliente? Quando é que eu sei que eu tenho que demitir um colaborador? Você falou de indicadores, né? Indicador, a palavra indica a dor. Então, tem hora que alguém chega para mim e fala, quais os indicadores que eu tenho que ter aqui na minha empresa? Quais são as dores que você tem aqui na sua empresa? Então é por aí que você começa a falar desses indicadores. Então, quando a gente falar de gestão de pessoas no mundo que a gente vive hoje, a gente precisa estar muito mais atento a como eu tenho me comunicado, se eu estou sendo claro e se eu realmente tenho alcançado esses resultados com os meus clientes. Ô Pedro, e a respeito de capacitação de equipes? Porque eu, por exemplo, que estou aí no varejo, não é sempre, mas às vezes você tem uma sazonalidade assim, as pessoas saem, né, de contratação mesmo, final de ano mesmo, a gente acha que é um momento de contratar. No meu negócio, meu ramo mesmo, a gente tem muito pedido de saída do negócio mesmo, e aí você tem que correr para contratação e tudo. A gente sabe que você tem que ter um perfil, né, de colaborador para você poder pescar no mercado. Tem que ter a ver com a sua cultura organizacional também, né, como é que você trabalha e tudo, como é que você quer que as pessoas ali entendam o que você está fazendo. Fala pra gente um pouquinho dessa importância da capacitação de pessoas dentro do negócio, porque o mercado tá complexo para contratar. Eu vejo assim, isso a gente peca demais como empreendedor. Eu capacito muito, mas eu ainda acho que eu capacito pouco, deveria capacitar mais. Faz sentido, não faz a gente pensar nisso? Sentido. A gente tem que começar pela premissa do seguinte, você falou aí bem, tem que ter o perfil coerente, condizente com a vaga que a gente pode oferecer para o mercado. Um dos grandes pulos do gato que eu falo que na hora que você vai contratar, você precisa estar atento, são a comportamentos. O que a pessoa ela é em essência, ela repete padrões. É assim como ela faz em casa, ela vai fazer também na hora que ela estiver empregada dentro do seu serviço lá, igual você deu o exemplo aí. Então, se eu contrato só pela técnica, se eu não tenho condições de avaliar comportamentos dessa pessoa, dificilmente, né, ela vai permanecer. Porque quem é contratado pela técnica, normalmente é demitido pelo seu comportamento. Adianta eu ter uma pessoa que ela é top 1 em vendas, mas ela é uma pessoa que ela não lida bem com os colegas, ela é extremamente arrogante, que ela é faca na caveira para vender, mas às vezes arrogante com o cliente. E aí você para e olha para o seu negócio hoje. Em essência, qual é o seu jeito de ser e de fazer? O que é a sua marca, o seu empreendimento, o que eles lembram de você? Então, se o seu negócio está muito atrelado a você, Ariane, você deixa uma marca, você deixa esse legado nessas pessoas e eles repassam isso, né? Eles replicam isso, eles distribuem isso para os clientes, para os fornecedores e, inclusive, quando alguém se depara com algo que é estranho, diferente do que ele já vem lidando com o seu empreendimento, com a sua empresa, na hora ele vai te ligar ou vai falar assim, Ariane, aconteceu alguma coisa, a sua empresa está mudada? Aí você vai falar assim, não, o que rolou? Aí você vai buscar e você vê que na hora que você tomou aquela decisão de fazer esse processo seletivo, você não observou a questão comportamental. Não é à toa que os empresários sabem disso, né? Ninguém contrata e já começa trabalhando. Depois de contratar, tem que treinar. Ah, Pedro, mas aí ele já veio falando que ele já era vendedor, que ele já era isso, que ele já era aquilo. Testa. A melhor forma de você conseguir validar o que eu falo são as minhas atitudes e as minhas ações. Isso. Então me coloca à prova.
Faça os testes, coloca ele para rodar com as pessoas da sua empresa. É o que a gente chama hoje do inglês, que é de onboarding. É você colocar as pessoas para poder visitar, conhecer, participar daquele intuito antes de você soltá-la, soltar a mão dela e dar a autonomia, dar as responsabilidades, porque ela vai chegar e ela vai entender das consequências, né? Então, assim, prepara essa pessoa. Ah, mas eu tô com pressa, tô com urgência. Você tinha que ter preparado isso antes. Você tinha que ter se estruturado antes. Porque se vem de uma hora para outra, o empresário também sabe. Ah, alguém vai sair. Vai. Tem duas formas da pessoa sair. Ou você mandando ela embora ou ela pedindo para sair. Em ambos os casos, existe um negócio chamado aviso prévio. Que é o quê? É o tempo necessário para você conseguir formar e colocar uma outra pessoa. Pedro, mas às vezes não é um tempo que dá tempo de fazer isso. Eu te entendo. E é por isso que você tem que dar 2 passos para trás. Se você sabe que você, na sua empresa hoje, tem passado por essa experiência de mudança, né, rotineira de colaboradores, e isso tem padrões. Se você observar, como você trouxe final de ano, que é a hora que a gente precisa mais contratar, às vezes a gente encontra dificuldade de contratar, mas se eu sei que eu vou precisar contratar, por que eu já não estou fazendo esse processo hoje? Que eu estou ouvindo agora, né, essa empreendedor entrevista, em ação. Ouvindo aqui o Empreendedor em Ação, eu já tenho que começar agora. Começar a captar esses currículos, selecionar os melhores, fazer o processo e já deixar isso na sua lista de espera ali, uma lista de talentos, o seu banco de talentos ativo, aquecido e funcionando. Tá? Mas eles não vão ficar me esperando, por isso que sua lista não pode ter só um nome. Então você precisa ter mais pessoas, mais talentos, onde você pode repor tais pessoas. Porque se ela já estiver trabalhando, mas ela gostou tanto e ela quer muito trabalhar com você, por que ela também não pode vir de lá para cá? Vai levar o tempo, ela tem que dar um aviso prévio lá, mas ela vem. É verdade. Né? E tudo é combinado. O problema é quando a gente não tem uma liderança fortalecida. Aí é aquela parceria onde pague meu salário, eu faço o que eu tenho que fazer, aquele negócio que não rola. Na hora que essa pessoa chegar, não chame ela de ingrata e também não chame o seu, né, o empresário de ingrato de ter que tomar essa decisão. O que a gente precisa entender é que na conversa e no diálogo a gente vai resolver muito mais problemas e todo mundo sai ganhando. É verdade, tem outras habilidades aí, né, Pedro, que precisam ser trabalhadas. Ô, gente, mas já chegou no final do segundo bloco. Tô nem acreditando. Paulo, olha esse relógio aí, Paulo. Gente, olha só, chegamos aqui ao final do nosso segundo bloco, mas antes de você despedir, eu queria muito que, porque você falou uma coisa que faz muito sentido, que é a questão de apagar incêndio, né? Quando a gente fala de crescimento sustentável, qual que é o papel da gestão e do risco dentro de uma empresa e como equilibrar aí a ousadia de inovar com a segurança de não colocar tudo a perder. Muitas vezes o empreendedor ele pode subestimar esse planejamento e acaba vivendo de apagar incêndio. Você comentou isso, mas eu queria que você desse uma fechada e dando um conselho aí para os nossos ouvintes. Tá, então vamos lá. Hoje, o que a gente não tem, como eu falei, é esse plano de prevenção. O empresário, ele precisa fazer uma leitura 360 hoje do seu ambiente e entender o seguinte. Eu brinco que é a mesma coisa do Design Think ou do Design Sprint, vamos dizer assim. São 2 metodologias, depois vocês podem dar um Google aí, ou então a Ariane vai trazer, eu já tenho esse episódio para vocês aí. Essas 2 ferramentas, ela trabalha com possibilidades. Mas e se acontecer isso? Aí você vai listando os Cs do seu negócio e através desses Cs, a pergunta é, você tem um remédio ou você tem uma solução efetiva? Porque o remédio, eles são pequenas doses, pílulas, porque se você tomar demais, uma hora o efeito para de dar certo. Então, e se fulano pedir para sair? E se o fornecedor não puder mais me entregar? E se o cliente atrasar o pagamento? E se o imposto ficar atrasado? E se o banco não liberar o crédito? Olha o tanto de cis que a gente enfrenta. Realmente. Então, falar assim, constrói um plano de gestão de risco, sabe? Uma minuta, um documento, não. Esse tipo de estratégia, na minha opinião, ela tem que ser viva. Ela precisa estar rodeada do empresário ali, de olhar, bater o olho naquilo e ele poder olhar para aquilo e falar assim, olha, eu tenho um remédio, mas eu tenho uma solução eficaz. Porque ela acaba com o problema de vez ou não, eu tenho os remédios. Então, por exemplo, a gente falou agora há pouco sobre a questão de contratar e demitir, né? Então, e se pedir para sair? Qual que é a minha solução? Eu não tenho banco de talentos. Que tal criar um banco de talentos e se prevenir desse problema? Mas eu não tenho um processo de capacitação efetivo.
tá na hora de começar a pensar em como construir o seu onboard, o seu método de capacitação para passar o seu jeito de ser para esse novo colaborador e ele se sentir parte desse trabalho, né? Então, quando a gente fala dessa gestão de risco dentro de uma empresa e como é que a gente equilibra toda essa ousadia, toda essa inovação, primeiro, fazer o básico bem feito. Ai, Pedro, você falou tão baixinho. Porque eu não devia nem estar falando isso, não devia nem estar soprando isso aqui de novo. Mas... Olha o óbvio sendo dito aí, né, gente? O óbvio precisa ser dito às vezes, muitas vezes. Não adianta eu te chamar para sentar comigo, fazer uma mentoria, uma consultoria e a gente preparar um grande plano de risco. Na hora que eu entro na sua empresa, eu vejo que o básico não é executado. Você está pensando muito à frente, querendo assim, sabe, mirar na lua, atirar lá para poder se tornar diferenciado em tudo, mas você está deixando a desejar no seu básico, naquilo que ainda peca e falha da comunicação. Isso não entrega, né, com a gente em relação a tudo que eu estou construindo, aquilo que eu estou pautando. Para eu descobrir se o meu plano de prevenção em risco está dando certo, o pulo do gato é o seguinte: faça uma reflexão. Se você tivesse que se ausentar por 30 dias do seu negócio hoje, ele entregaria tudo que ele entrega? As pessoas que ali estão têm a capacidade, a competência, a autonomia, a responsabilidade de fazer sem você estar ali vigiando, sem você estar ali cuidando? Então para e pensa, porque os grandes só chegaram lá porque eles encontraram nas pessoas certas, né, a capacidade de fazer quando você não está. E aí, não pense que você é insubstituível, pelo contrário. Você, empresário, empreendedor, é mais substituível do que pensa, porque um concorrente nasce a cada hora, a cada minuto. E você está sendo substituído, não só no presencial, hoje muito mais no online. É isso aí, gente. Anotou, captou? Pedro, obrigado demais, viu? Pela sua disponibilidade. Assim, como diria Paulo aqui, ó, o básico bem feito é perfeito. Acho que é a mensagem final, né, que você traz para nós aí, de grande valia. Obrigado pelo seu tempo, eu sei que é corrido para você. Fala pra gente seu arroba no Instagram, porque eu acho que vai ter gente querendo seguir aí. Então, para seguir o Pedro Viana Reis, é o arroba Pedro Viana Reis, lá no Instagram, no LinkedIn, nas redes sociais, é o que eu uso. Tá? E pode mandar pergunta lá no meu Instagram, por exemplo, tem um link que te ajuda também a dar os primeiros passos. Então legal. Eu criei, porque as pessoas me perguntam muito isso, por onde eu começo? Aí eu criei um link que eu ajudo eles assim, começa por aqui, faça isso, depois marca um horário que aí a gente senta e discute, para não ficar chovendo no molhado. Você se planeja, se prepara antes, porque quando você vier para a gente poder bater esse papo e conversar, a gente vai ser direto e objetivo ao ponto de você sair dali já tomando as melhores decisões. Bacana. Então, gente, arroba Pedro Viana Reis. Já segue o Pedro lá. Pedro, mais uma vez, gratidão. Brigadão, viu? Eu que agradeço, viu, Ariane? Parabéns pelo programa Empreendedor em Ação. Eu tenho certeza que essa missão de levar esse conhecimento, levar esse conteúdo, está ajudando muita gente a mudar alguns vieses, alguns pensamentos que antes eram limitantes, mas que agora eles conseguem ir além. Muito bom. Amém, é isso aí. A gente quer colaborar para as mentalidades, porque a gente sabe que a coisa fica boa para todo mundo, né, Pedro? Não adianta tá bom só para um, né? Bom, gente, é isso, ó, gratidão aí Gente, hoje eu tô com gratidão, viu? Na cabeça. Gratidão aí pela sua audiência. Toda quinta-feira, às 18 horas, nós temos Empreendedor em Ação aqui na Rádio Unimontes. Conecte-se aí a 101,1, essa rádio que motiva o conteúdo assim, de alto padrão, a música de qualidade. A gente quer trazer conhecimento para você, então... Toda quinta, às 18 horas, você já sabe, tem Empreendedor em Ação aqui na Rádio Unimontes. Segue a gente lá no nosso canal, clica lá no sininho para você receber as novidades, é o Empreendedor em Ação. E aí você fica conhecendo, inclusive, os nossos bastidores aqui. Você tem acesso aos podcasts completos, se você tiver perdido algum, ou algum pedacinho de algum. O nosso podcast de hoje, daqui a pouquinho, já está disponível lá também, completo para você, tá bom? E me segue lá no @ArianeGaldino_Reinventa, porque você tem dica, tem vídeo, fica sabendo mais ou menos do que anda rolando aí na região, de eventos, e tem também a nossa programação aqui na Rádio Unimontes. E é isso, antes de encerrar, quero agradecer demais o apoio dos nossos patrocinadores, a Fadenor, a Crijóis, a Classic Men's Club, a Impremix e a
Trajeto Móveis, que é a nossa mais recente patrocinadora. E agradecer, lógico, Paulo, né, pela paciência aqui, o carinho que ele tem com esse programa, e a Vanessa, que é a nossa querida roteirista parceira aqui também. E até a próxima quinta-feira, às 18 horas, aqui na Rádio Unimontes. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.